O tema de hoje é a obsessão. E a obsessão nós sabemos que é uma... Não está respondendo, mas... Não está passando. É uma doença moral da humanidade. Porque envolve todos os setores, sejam profissionais, sejam religiosos, ou de qualquer outro setor humano. Ela está sempre presente por conta da natureza dos seres humanos, que é a coisa mais adversa que você possa imaginar. Nós sempre temos, digamos assim, um universo de naturezas ao nosso lado que são individuais. Cada criatura é uma individualidade. Por isso, age às suas maneiras e promove esse vendaval de problemas que nós encontramos em todos os momentos do nosso vida. Então, a obsessão é uma doença da humanidade. E nós vamos ver hoje por que ela é uma doença da humanidade. Está respondendo, né? Você pode levantar. O que é obsessão? Você tem ideia mais precisa do que a obsessão? Não, Fábio. Quando uma pessoa que está sobre a gente encarnado pode estar sendo influenciada por alguém que está desencarnado. Bom, caminhou por perto, mas ele está desencarnado. É isso? Pode ser, também, pode né? ser também. Então, a obsessão, a obsessão é a ação persistente ou domínio que um espírito, que alguns espíritos inferiores logo adquirem sobre outros espíritos, normalmente praticada por desencarnados e encarnados. Vejam bem, não é só espírito desencarnado que é obsessivo. Não são só espíritos desencarnados que envolvem as criaturas que estão aqui encarnadas. Mas somos espíritos e tanto encarnados como desencarnados temos uma entrelação muito grande. De modo que tanto os desencarnados chegam na nossa área espiritual como nós, uns aos outros, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa convivência material, entendeu? Tomamos atitudes que ferem também os outros. Então isso aí se localiza no campo da obsessão. Não tem outra maneira de se classificar isso aí. Então, esse é, digamos assim, o que se pode chamar de definição da obsessão. Ela está presente no nosso dia a dia. Ela está presente no momento em que nós nos aborrecemos, no momento em que nós nos iramos, no momento em que nós brigamos, no momento em que nós nos incomodamos. Tudo isso são atitudes nossas e que gera esse processo de obsessão, porque sintonizamos com os espíritos inferiores que estão ao nosso lado. Então, normalmente isso é o que pode se considerar como obsessão. Vamos definir alguns graus, por exemplo. Isso daqui vocês vão encontrar no livro dos médiuns, aqui toda a informação. Kardec classificou a obsessão em 3 níveis: obsessão simples, fascinação e, por fim, subjugação. Acredito que vocês todos já ouviram falar nisso, não? Alguém aqui já não ouviu falar nessas 3 classificações?
Todos conhecem isso aí. Vamos conversar sobre algumas delas. Né? A obsessão simples é a ação inoportuna e desagradável que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando-lhe mal-estar generalizado. Essa obsessão simples, nós passamos todos os momentos, todos os instantes da nossa existência. No nosso lar, no nosso trabalho, no dia a dia da nossa interação com a sociedade de um modo geral, todos os momentos nós estamos submetidos a esse tipo de obsessão. Por quê? Gera normalmente algum desconforto. E não precisa ser feita por um espírito perseguidor. No nosso dia a dia, meus irmãos, nós temos uma interação muito grande com o campo espiritual que nos cerca. Então esses espíritos, eles saem malucos sem saber o que está fazendo, sem ter ideia de onde estão, do que aconteceu. Depara-se com o nosso irmão que ali na frente, identifica alguma coisa que pode ajudar, corre e se abraça com ele. Me ajude, me socorra, como nós fazemos no campo espiritual, como precisamos de ajuda dos nossos irmãos encarnados. Não é assim que nós fazemos? Se nós estamos, por exemplo, no meio social, na rua, e alguma coisa nos vem em mal-estar, a gente não pede ajuda a alguém que está por perto, eles fazem a mesma coisa com a gente. Só que transmite para a gente as suas sensações. Toda aquela sensação negativa de ruim que ele está sentindo, transmite para você, porque você é um ímã, você é um médium. Todos nós, como a Kardec nos orientou, todos nós somos médiums, em maior ou menor classificação, ou maior ou menor grau. E essa condição nos liga ao campo espiritual. Aí você diz, não, eu nunca senti nada, eu nunca senti espírito nenhum ao meu lado, eu não sei o que é isso, vivo muito bem, tá, etc. Você é capaz de rezar? Você é capaz de fazer uma prece? Você está se ligando exatamente no plano vertical. Que são exatamente os dois planos básicos da nossa existência, o plano vertical e o plano horizontal. O plano horizontal das realizações humanas, e o plano vertical das nossas realizações espirituais. Se nós somos capazes de mentalizar o mundo espiritual e fazer o Deus ou o santo fulano de tal, como dos nossos irmãos católicos ou de qualquer outra religião, somos capazes de nos ligar, estamos intermediando do plano material para o plano espiritual. Então somos médios, não tem como correr. Foi assim que ele nos classificou. A parte de fascinação ocorre já mais no campo da mediunidade, dos médiuns mais ostensivos. Porque os espíritos, eles começam a se ligar na nossa mente e vai nos dominando pouco a pouco, como ele conhece a nossa natureza, eles conhecem profundamente a nossa natureza, então eles vão se infiltrando e colocando no nosso dia a dia, colocando na nossa compreensão aquilo que nós gostamos. E a gente vai gostando daquilo. Olha, se eu sou fascinado por determinadas situações, por exemplo, no campo da matéria, eles fortalecem isso. E eu acho que eu sou tal. Porque estou recebendo ajuda espiritual e não me ligo a absolutamente quase nenhum conselho externo, porque eu sou o privilegiado. Estou recebendo aqui as mentalizações, as ideias, e minhas ideias são ótimas, são brilhantes, são maravilhosas. Quando a gente pensar que somos os tais, cuidado com essa situação, porque estamos caindo numa posição de fascinação. Conhecemos médiuns que foram a derrota espiritual por conta exatamente disso aí. Por não compreenderem esse momento crucial que nos leva à fascinação. E a subjugação é uma constituição moral ou física que paralisa a vontade do que sofre, o que faz agir, o que malgrada. É quando o espírito já domina a criatura. Há no campo mediúnico, há um processo bem interessante. Você
é o dono do corpo. O espírito que aqui está encarnado é o dono do corpo. O espírito aqui faz o que eu quero. Essa é a posição correta do médium consciente. Mas, quando não há efetivamente compreensão, que a parte de subjugação ocorre geralmente quando você não tem conhecimento nenhum doutrinário, entendeu? E não tem como se proteger, então você passa por essa linha de psíquicos, fascinação e cai na subjugação, que é quando o espírito pega você em qualquer lugar, qualquer situação. Principalmente quando a pessoa gosta de beber um negocinho. Esse aspecto, meu amigo, eles pegam direitinho. Eu tenho um primo meu lá do interior, que ele era uma pessoa, um doce de criatura. Era uma pessoa que você chegava, Joãozinho, me ajuda, e ele disse que já estava ajudando. Era uma pessoa fantástica. Mas, quando ele tomava 2 cervejas, era necessário 3 destacamentos policiais para pegar ele. 2, se afastava de 2. É tanto que, quando ele entrava no bar aqui, começava a tomar, delegado, o Joãozinho está bebendo. Ele imediatamente convocava com Coité do coronel Ezequiel para trazer as polícias para pegar ele, porque ele sozinho não pegava. Era um negócio sério. E ele só se dava conta quando estava todo quebrado lá dentro da polícia, lá dentro da cela. Era uma possessão tamanha, ele não tinha nenhum conhecimento doutrinário, nem de mas era um médium já completamente histérico, digamos assim. Era uma possessão tamanha que uma certa vez ele brigando, ele brigava assim com 4, 5 soldados sem problema nenhum, não pegavam não. Então, uma certa vez o tenente, ele agarrado com 4 soldados, o tenente veio por trás para dar uma cacetada na cabeça dele, ele soltou o pé na cara dele, quase se mata, sem olhar para trás. Quer dizer, o espírito era quem estava ali como o bonequinho, né? Fazendo tapa, quando viu, só para o pé aí, pá! Ele nem olhou para trás. Em outra oportunidade, também numa confusão dessa, um sargento de polícia foi, puxou o revólver para atirar nele. E matar, porque não tinha outra solução. Ninguém pegava o homem. Mas eu tinha um outro primo nosso, estava perto. Quando ele puxou o revólver, ele encostou o revólver também atrás e disse: se o senhor atirar nele, eu mato o senhor. O sargento recuou. Então são essas coisas que a gente não se dá conta, principalmente quando não conhecemos realmente a razão de tudo isso. Não conhecemos as nossas condições mediúnicas que favorecem a esse tipo de coisa. Eu costumo dizer lá, na nossa casa, na casa da Rosinha, que os médios não estão lá na nossa casa, não. Os verdadeiros médios estão lá na rua dando trabalho à polícia. Na condição de assaltante, na condição de loucos que ficam lá na rua jogando pedra disso ou naquilo, destruindo isso, aquilo, outro, entendeu? Brigando, tomando cachaça e assim por diante. A bebida, o álcool, é um dos elementos mais curtos para você embalar numa situação de subjugação. Sem falar naqueles casos bíblicos que nós temos no Evangelho de Jesus, aquele louco que vivia lá nas catacumbas, fazendo e acontecendo, todo mundo com medo dele. Jesus chegou lá e falou: peraí, vocês vão embora. Tchau, pronto, vamos ficou livre. Aquele outro que chegou com o filho que caiu no fogo, Jesus vai dar um jeito. Era um processo. Jesus vai lá e expulsa o espírito e ele fica bom. Nós vamos falar sobre esse assunto, que hoje é muito conhecido no nosso meio como epilepsia. Né? No fim a gente vai falar um pouquinho dele. Então, esse processo de subjugação é mais define a obsessão no nosso meio. A gente acha que a obsessão é só quando você está nesse campo. Mas são esses 3 processos aí que nós temos como justificar isso aí. E esses processos de obsessão todos como se diz, deságua nisso daí. São os efeitos da obsessão, que são distúrbios orgânicos, esquizofrenia, distúrbios afetivos, distúrbios de ansiedade, dissociativos, de personalidade, mental de infância. Isso é o mínimo, isso é um pouquinho só. É uma quantidade enorme nessa classificação
de efeitos que a obsessão traz para o dia a dia. E nós vemos o seguinte: como nós podemos então imaginar que espíritos possam estar ao nosso lado? As religiões tradicionais negam isso, dizem, não existe isso não, esses caras morrem, fica lá doido, não sei onde, fica dormindo, isso aquilo. Tem essas coisas, né? Bom, isso é uma questão de interpretação de cada um, de como pensa, de como imagina, de como racionaliza as coisas. Porque a doutrina é essencialmente racional. Mas os espíritos nos dizem hoje que nós temos 30 bilhões de espíritos no nosso planeta. Vejam bem, 30 bilhões. Grave esse número. 3/4 desses espíritos são espíritos inferiores. Eles dizem, os nossos irmãos espirituais que nos orientam, dizem isso. Ou seja, 23 bilhões, mais ou menos isso, 21 bilhões e 22 bilhões são de espíritos inferiores. São espíritos ruins, acabados, lascados? Não, são espíritos necessitados de evolução, que ainda não entraram num processo de compreensão espiritual, né, adequado para promover a melhoria e o desenvolvimento espiritual do nosso planeta. Aí a gente vai lá no Velho Testamento, até no Novo Testamento, parece no livro de João, se eu não me engano, e ele fala que, no Apocalipse, que 3/4 da humanidade será alijado da nossa terra. Alguém já leu isso? Será o quê? Desculpa. 3/4 do livro de João, no Apocalipse. 3/4. Quando ele fala do grande cataclisma que poderá envolver a humanidade, diz que 3/4 da humanidade perecerá. Não é isso? E nós vamos ver, por exemplo, nesses processos que hoje estão muito em voga de transição planetária. Alguém já leu sobre isso? Aqui? Vocês todos já leram? Transição planetária. Fala exatamente na saída desses espíritos inferiores para outro planeta. Como no passado nós encontramos, nós recebemos uma grande quantidade de espíritos na nossa Terra, vindo do planeta Capela. Olha, eu uma certa vez, lendo a Bíblia, e especificamente na Gênesis, eu vi uma coisa interessante, que me chamou a atenção. Quer dizer, o mundo, Deus foi criou o mundo, criou Adão e Eva. Adão e Eva teve Caim e Abel. Caim matou Abel. E agora, como é que esse povo vai crescer? Diz que Abel saiu translocado, entendeu? Casou-se com as filhas dos homens e fundou a cidade. Que homens eram esses, então? Se só existia Caim e Abel. Quer dizer, o planeta já existia habitantes, porém numa forma rudimentar. Quando os degradados de Capela chegaram aqui. E a ciência fala num elo perdido, porque ele foi acompanhando a evolução do símio, Homo sapiens, aí de repente está lá o sujeito ereto, bonitinho, barbado, branquinho, já não era mais peludo. E cadê o período que vai do macaco até aquele cara? Aí a gente vai exatamente dentro da doutrina espírita conhecer o processo reencarnatório, como é que ele acontece. Ou seja, esse corpo aqui foi moldado pela forma perispiritual que eu trouxe para cá, que eu projetei para mim. Ou seja, é como... Aqui tem algum engenheiro, não? Quem é engenheiro aqui? Ninguém, né? Bom, o engenheiro prepara uma formazinha de madeira, muito bonita, e vocês sabem o que eu estou falando. Vocês viram nas suas casas. Entendeu? Vai, monta no lugar, enche de concreto, depois tira a forma, está lá o concreto bonitinho, com todas as necessidades ou defeitos que ele possa ter. Assim somos nós, através do nosso perispírito. Quando aportamos aqui no corpo espiritual, no corpo material, esse corpo se desenvolve de acordo com essas condições espirituais. Então eles vieram lá da Capela com o perispírito já melhorado, já não era mais aquele perispírito peludo, nem aquele perispírito encurvado.
E quando chega aqui que olha, pô, cadê o povo daqui? Não tem mais ninguém para casar. Vai na macaquinha mesmo. Então, promoveu-se um salto qualitativo nas reencarnações do nosso planeta. Por conta daqueles novos perispíritos que aqui. E eles eram para que a gente sabe que foi para melhorar mesmo o povo. Nós sabemos que a função principal deles aqui no nosso planeta foi para melhorar a condição genética do nosso povo. E assim aconteceu, a ciência chama isso de elo perdido, mas a gente já sabe que essa coisa vai para frente e um dia será descoberto tudo isso. Né? Então, dessa população, 3/4 são espíritos inferiores, ou seja, tem 7 bilhões e meio encarnados, né? Então, 3/4 de 7 bilhões daí. 5. 2 bilhões, 6 bilhões, né? Tira os 6 bilhões do instinto físico, 24, 3/4 de 24, dá 18 bilhões. Então, nós temos aí 22 bilhões de espíritos desencarnados do nosso lado. A maioria espíritos inferiores. Não significa que são espíritos maus. Mas são espíritos que ainda não despertaram ou não se preocuparam com o seu processo de evolução espiritual. Eles estão aí, estão reencarnando, desencarnando, o quê? Ignorância. Exatamente, desencarnando, entendeu? Encarnando, desencarnando e sem efetivamente se fixarem num processo melhor. Então os espíritos, de um modo geral, eles se enquadram nesses parâmetros e, como espíritos, pouco importa se são encarnados ou desencarnados, estão todos convivendo no mesmo ambiente. Não existe um ambiente bonitinho do céu e do inferno que está juntando todo mundo lá e aqui a terra só com a gente encarnada. Não existe isso. Nós sabemos que eles estão no nosso ambiente, no nosso meio. O espírito nossos, por exemplo, familiares que desencarnam, não sabem o que fazer, estão no nosso meio, estão na nossa casa. Estão no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, convivendo normalmente com todos nós. Entendeu? Então, esse procedimento é comum. E os Espíritos nos dizem o seguinte, ele diz, 70% das tragédias que acontecem no mundo espiritual, no nosso mundo, são de características obsessivas, ou seja, há a participação de espíritos. Por quê? Onde houver uma previsão ou uma disposição para o mal, haverá sempre espíritos inferiores para aumentar essa possibilidade. Sempre haverá. Então, nós tivemos no nosso meio, no passado, 2 médicos que lidaram muito com esse processo obsessivo. Um foi o Inácio Ferreira. Inácio Ferreira era diretor de um sanatório lá em Uberaba. E ele trabalhava exatamente dentro do trabalho da medicina normal com a espiritualidade. Ele tem uns livros fantásticos. E o outro foi Vicente Menezes. Né? Vicente Menezes, inclusive, tem um livro, A Loucura sobre o Novo Prisma. Muito interessante. Então, dentro desses conceitos que eles levantaram, mostraram até mesmo para o meio onde eles conviviam, para o meio científico, meio da medicina, entendeu? Que o assunto não era só da matéria, mas principalmente do espírito. O espírito que ali está encarnado é o responsável por tudo que nós fazemos. Somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, por tudo que fazemos. E por tudo que fazemos, caímos hoje no nosso meio. Quem é que não conhece isso daí? E muito mais. E muito mais. Somos criaturas, digamos assim, presas ou até sujeitas, entendeu? À ação dos espíritos inferiores de uma maneira, e não é só o fulano de tal que está lá, ou ali, ou da religião tal, ou qual, todos nós incluindo nós espíritas. Vocês não imaginam o quanto nós espíritas somos assediados. E se você não tiver convicção disso daí,
você termina sendo envolvido naqueles processos de obsessão que a gente mostrou aqui. Uma certa vez, na década de 90, eu trabalhava, era superintendente da CBTU, que era transporte público lá de João Pessoa, de trem, e eu saí numa segunda-feira de manhã, de casa, para trabalhar. Quando eu dobrei a primeira esquina, aquela dor de cabeça que me assaltou assim, de uma maneira grande. Pô, peraí, o que é? Eu não bebo, eu não comi nada demais que pudesse me comprometer no final de semana. Dormi bem, tranquilo, não tive nada que pudesse me aborrecer. Não estou aborrecido, porque é isso aí. E aquele ficou impertinente. Até que eu entrei no CBTU, entrei lá no meu gabinete, fechei a porta. Eu era espírito nessa época, né? Aí me sentei, fiz uma prece rápida ali, pedi ajuda e comecei a mentalmente conversar com o espírito. Meu irmão, eu sei que você está passando por um momento muito difícil. Mas muitas coisas você precisa compreender melhor e conhecer, porque eu estou no meu trabalho nesse momento, não posso lhe ajudar. Eu não posso fazer nada por você aqui. Mas, hoje à noite, eu vou estar lá na casa da vovozinha, lá eu posso lhe ajudar. Eu fiz aquela mentalização, entendeu? E disse, você é um espírito, você não tem mais um corpo material, nada impede que você vá quando quiser. Se você quiser passar por essa parede, você passa e vai embora, não tem mais nenhum problema. Mas, hoje à noite eu posso te ajudar, aqui não. Aí, daqui foi passando, acabou, serenou, não tive mais dor de cabeça, trabalhei o dia inteiro e opa, muita coisa a fazer, de noite eu chego lá. Quando nós começamos a nossa reunião mediúnica, a gente sempre dá um espaço inicial para algum espírito que quer comunicar naquele momento. Quando eu dei espaço, ele disse, o primeiro espírito que chegou disse, sou eu. Eu assim, sou eu. Aí eu não ia lembrar mais de nada. Sou eu quem? Quem é você? Ele disse, aquele de manhã. Ah, sim, aí eu me lembrei, né? Aí comecei, meu irmão, o que é que você deseja, o que é que você precisa de ajuda e tal? Disse, não, você já me ajudou bastante, eu estou com o pessoal aqui, que eu nem esperava que existisse, estava aqui comigo, já me ajudaram muito, já não estou mais com aquela dor danada, já está menor. E lhe agradecer por tudo, sabe? Eu só não tive coragem de você fazer o que você me mandou. Aí eu mandei fazer isso, que eu nem me lembrava mais. Né? E o que é que eu mandei você fazer? Você não mandou eu passar pela parede? Ah, sim, mandei. Sério, eu cheguei pertinho, botei a mão, ela entrou. Jeito de volta. Por que, meus irmãos? O fato de nós desencarnarmos e estarmos no mundo espiritual não muda nada das nossas condições habituais. Nada. Continuamos pensando do mesmo jeito, achando a mesma coisa, entendeu? Sendo grosseiro ou não, sendo orgulhoso ou não. Continuamos fazendo exatamente o que nós fazemos, porque não nos transformamos em sábios nem ignorantes. Simplesmente perdemos o corpo. E tudo que nós fazíamos aqui nesse meio era o espírito que decidia, não era o corpo material. E nós perdemos o corpo. Então, quando a gente chega lá, a nossa previsão é continuar trabalhando, operando, fazendo tudo o que nós fazemos aqui no nosso meio. Acontece que praticamente 2/3 da humanidade é de espíritos inferiores. Esses espíritos inferiores são exatamente aqueles que, mesmo às vezes ligados a alguma religião, não se ligam em nada, não querem aprender nada, não compreendem nada, envolvem-se com todos os processos materialistas do nosso mundo, ou materiais do nosso mundo, e não querem soltar isso aí, agarram-se a situações deprimentes e até se comprazem com isso, com aquele processo de fascinação que nós mostramos aqui. E de repente estão na condição de espírito. E agora? Já não consegue mais se alimentar daquilo que tem lá, já não consegue mais mexer na sua gaveta de dinheiro, já não consegue mais dar bronca na esposa ou no seu filho, já não consegue mais chegar no trabalho e querer humilhar os seus subordinados. Fica louco, ele entra em desespero, principalmente quando a criatura é muito prepotente, que em casa quem manda tudo é quem faz tudo, e os filhos, a esposa, ninguém dá importância para ele.
Passa isso assim, o cara não está nem aí, passa. Ele fica, transforma-se muitas vezes num obsessor da família. Porque ele não admite que as coisas aconteçam daquele jeito. Ele não sabe o que está acontecendo, não consegue mais fazer as coisas que gostava de fazer, já é incapaz de mexer com uma cadeira, mas, como também não sabe como proceder com o espírito, entra em desespero. E os espíritos obsessores, já mais sabidinhos, utilizam esse desespero dessas criaturas para obsidiar outras criaturas. Porque no momento em que ele chega e coloca ele perto de você, você passa a sentir todas as sensações daquela criatura, sejam agradáveis ou desagradáveis. Esse é o grande problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia por conta disso aí. E essas obsessões, elas têm natureza bem interessante. Elas são de naturezas anímicas ou espiríticas. Anímicas, vocês sabem o que é, né? Não sabem o que é anímicas. Bom, há um livro de, parece que é Zakov, chama-se Animismo e Espiritismo, que ele define bem direitinho esse processo. O processo anímico é aquele que nós fazemos, que nós trabalhamos, que nós interferimos, que nós promovemos. E certamente vocês não desconhecem muitas criaturas que pelas suas próprias atitudes se complicam. Pelas suas próprias atitudes se complicam. É quando nós trabalhamos contra nós mesmos, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência e por uma série de outras coisas. E até porque nós somos espíritos encarnados que momentaneamente podemos nos exteriorizar ou mentalmente ter acesso a informações do nosso passado. E essas informações podem vir para o nosso meio e nos trazer, às vezes, alguns contratempos. Então, o animismo é um processo nosso. Ah, esse médio aí você não vale nada, isso é anímico. Muita gente diz isso. Mas não é bem assim. Toda comunicação mediúnica é essencialmente anímica, porque o espírito precisa do médium para comunicar. Então, essa passagem da informação pelo médium gera um processo anímico também. Só que ele tem que ser em menor escala. O médium, quando ele se predispõe a receber a informação do espírito, ele deixa que a informação seja a mais cristalina possível. Por quê? Não é o espírito que está falando. O médium é quem está falando a interpretação mental que ele recebe do espírito. Mas acontece que quase sempre o espírito está numa situação, digamos assim, de elevação muito maior do que o médium. E seus pensamentos, que o médium não tem meios de, digamos assim, transmitir exatamente aquilo que ele está dizendo. Ele transmite suas palavras, com o que ele conhece, com o que ele sabe. Aí é onde entra o processo anímico. Então, toda a comunicação mediúnica, efetivamente, ela é espiritual e anímica. Não existe esse processo. Quando não existe a informação espiritual, o médium, por suas próprias condições, pode fazer outra. Se eu quiser fazer uma comunicação anímica aqui, eu faço, e digo que é espiritual, digo até o nome do espírito, nenhum de vocês vão duvidar, porque eu sei, pela minha experiência que eu tenho no campo da mediunidade, eu sei como fazer, eu sei como proceder, como manipular esses conceitos, e não vai ser diferente daquele que você está acostumado a receber do médico fulano de tal lá do seu centro, que você confia. Só que é anímico, porque eu estou fazendo da minha cabeça, do meu jeito. Uma vez eu recebi um rapaz no nosso grupo de desenvolvimento mediúnico.
E ele chegou muito envolvido e tal, fazendo tratamento espiritual, mas que queria participar do desenvolvimento médico. Vem para cá. Ele chegou logo com um caderno desse tamanho, um lápis. Para que isso aí? Não, porque eu sou psicólogo, eu quero. Tudo bem, então vamos para frente. Aí fui logo tentando já verificar a situação dele. Na verdade, era completamente anímico. Né? Então ele começou a fazer, ele passava a sessão toda escrevendo. Depois me dava aquele monte de papel para eu ler. E eu li os primeiros, pelo amor de Deus. Li o segundo, o terceiro, o quarto. Aí um dia eu disse, meu filho, olha, você tem uma mediunidade de psicofonia excelente. Você pode fazer muita coisa com essa sua mediunidade. Então eu lhe aconselho a você se dedicar à mediunidade de psicofonia. Eu sei que eu sou, eu sei que eu preciso, que eu sou, você é psicógrafo. E aí toma. Aí toda semana era um. Aí um dia eu não aguentei mais. Eu disse, na reunião, eu disse, fica um pouquinho, eu quero conversar contigo. Aí saiu todo mundo, ficou só ele. Digo, olha, meu filho, eu sei que você se esforça muito para ser um psicólogo, mas você tem mais psicofonia do que psicografia. Eu lhe aconselho a largar isso aí. Não, porque você não vê minhas comunicações? Eu digo, leio sim, todas elas. E então, eu disse, olha, meu filho, as suas comunicações, eu, que não recebo espírito, que não faço comunicação psicográfica nem coisa nenhuma, isso é coisa melhor do que você, do que esse espírito que está dizendo que é seu guia. Aí ele ficou assim olhando, por que você diz isso? Porque as suas comunicações não têm nada mais nem nada menos do que o comum que qualquer criatura pode escrever. Foi a última vez que eu vi ele no grupo. Foi embora. Nunca mais, aliás, eu nunca mais nem vi essa criatura mais nem na vida. Quer dizer, era uma fixação anímica, entendeu? Obsessiva, que ele queria. Depois eu vim descobrir que ele estava envolvido com teatro e provavelmente queria se desenvolver na psicografia para psicografar peças teatrais. Só podia ser. Só podia ser isso, né? Eu vim saber muito tempo depois, né? Então, nesse processo de obsessão anímica, ela ocorre por telepatia e por auto-obsessão. A telepatia, ela ocorre por um meio altamente poderoso, que é a mente. Nós ainda não estamos nos dando conta da nossa capacidade telepática. Quando eu poderia aqui me concentrar e aquela irmã sair daí, se levantar e fazer o que eu quero. Isso pode acontecer no futuro. Se eu não me engano, naquele evento passado da história da Lua, que os americanos foram lá, um dos astronautas que ficou no módulo em volta da Lua, ele era estudante dessa área de telepatia com outro amigo dele também da NASA. Isso eu li não faz muito tempo a respeito desse assunto. E ele acertou com um amigo para fazer o teste naquele dia, tal e hora, que ele estava em volta da Lua. Aí ele escreveu lá a mensagem todinha, concentrou-se, transmitiu telepaticamente aqui para a Terra, e o amigo recebeu aquilo. Perguntaram as duas, era a mesma mensagem. Isso mostra exatamente a capacidade que nós temos quando desenvolvemos as nossas condições telepáticas, que é a condição mental. O pensamento, meus irmãos, é a maior força criatura do universo. Não existe nada que não passe pelo nosso pensamento. Você quer construir a sua casa, você primeiro idealiza ela. Você quer fazer uma viagem, primeiro você vai lá na internet, pensa, bota o númerozinho, idealiza todo aquele processo para poder ir lá comprar as passagens. Tudo que nós fazemos passa pela nossa mente, até mesmo aquelas atitudes mais mecânicas que nós fazemos, elas passam pelo pensamento. E o nosso pensamento, ele é criativo. No Brasil existia uma pessoa
interessante. Chama-se Oscar Niemeyer. Vocês todos já ouviram falar. Grande arquiteto. Foi o arquiteto de Brasília. Niemeyer se debruçava na prancheta dele, pensava, desenhava e o mundo inteiro construía as mentalizações dele. Ele nunca pegou numa colher de pedreiro, ele nunca fez uma massa, ele nunca fez um tijolo, ele nunca foi numa construção nem para olhar como estava. Mas as mentalizações dele, que ele transformava em projetos, estão construídos no mundo inteiro. E os Espíritos nos dizem o seguinte, que os Espíritos superiores, os Espíritos melhorados, têm uma capacidade construtiva na mentalização que faz coisas extraordinárias. E nós aqui no nosso meio temos também essa capacidade, só que a gente deturpa o nosso pensamento. Nosso pensamento fica completamente deturpado no meio onde nós vivemos, por conta do nosso dia a dia, por conta das nossas relações sociais, por conta dos nossos trabalhos, por conta das nossas atividades, das nossas responsabilidades e, acima de tudo, por conta das pessoas que estão ao nosso redor. E nós temos responsabilidade. O nosso irmão tem responsabilidade com a sua família, a sua também, tem responsabilidade com o seu trabalho, tem responsabilidade com a sua comunidade, com o seu país. E isso tudo vai nos remetendo ao trabalho material, e aí nós esquecemos, às vezes, do nosso lado espiritual. E a mentalização também. Mas, nesse aspecto, a gente tem um trabalho, um texto chamado Ideoplastia, que nós vamos lá na frente um pouco falar sobre ele, que é bem interessante. Ideoplastia, né? Trata do pensamento. Então, esse é um dos processos de obsessão através da nossa própria crítica. Eu me lembro de uma vez, eu trabalhava eu estava em Campina Grande e era estagiário da rede ferroviária. Então eu trabalhava no primeiro andar e o prédio ao lado era um acesso que dava ao quartel de polícia. Então todos os policiais que moravam na galera passavam ali. E um deles em particular, o sargento, que todo dia passava. Não. Era assim. Pelo amor de Deus, eu não era espírito nessa época nem nada, me ensinaram isso. Passou o primeiro dia. O segundo dia, aí eu conversei com o nosso chefe do escritório, que era um tipo assim que sabia da vida de todo mundo na região, que ele morava lá vizinha, né? Sabia dos podres de todo mundo. Eu falei, Joaquim, dá uma olhada desse cara, rapaz, esse cara tá doido. Não. Esse cara já matou mais de 20. Na ação policial e talvez até fora dela. Então, provavelmente que esses 20 assassinatos não eram os espíritos que estavam na cola dele, porque muitos deles estão nem aí, deixa para lá e cuida da vida dele. Mas ele se auto-obsediou com tudo aquilo porque a consciência não aguentava mais. Como assim se auto-obsediou? Como é? Como assim se auto-obsediou? Ele, como se diz, reproduzia na sua mente aqueles quadros de assassinato que ele projetou. Então ele se culpava por aquilo. Ele se auto-obsediava com aquilo. E claro, quando nós nos auto-obsediamos com alguma coisa, vem os espíritos para ajudar a empurrar mais para baixo. Não tenha dúvida, porque a vibração atrai aquelas vibrações negativas, atrai aquelas vibrações que estão aí ao nosso lado. Se entrarmos em uma situação difícil, nesse processo de obsessão, pode contar que os espíritos chegam e empurram mais para lá. E meus irmãos, o tal do pensamento negativo, que ele chama crenças negativas, é terrível. Atrapalha a vida de qualquer um. Nós temos um irmão lá em João Pessoa, que ele era auditor do Banco do Brasil. Então ele vivia viajando no interior da Paraíba e tal, certo? E chegava em Patos, se hospedava exatamente numa pensão onde tinha um monte de estudante. E ele gostava daquele contato, era uma pessoa ainda jovem na época, e começou a perceber uma das moças que estava lá, já fazia o terceiro vestibular e não passava.
E ele percebeu que ela, no meio dos outros, eu não aprendo isso não. Ah, isso não é para mim não. Gente, deixa isso para lá, eu vou cuidar disso aqui, porque olha, isso aí nesse aí eu não vou entrar não. Não presta, eu não presto para isso daí. Aí um dia ele disse que, chega a estremeceu, ele disse, eu sou burra mesmo. Aí ele, essa moça, coitada, fazia o terceiro vestibular e estudava com afinco. Aí um dia ele resolveu, eu vou ajudar essa menina. Aí chegou lá com jeito. Essa moça era de tal maneira que já não tinha mais nenhum namorado, porque ninguém aguentava conviver com ela, com o negativismo dela. Essa é a verdade. Aí ele chegou lá com jeito, convidou ela para ir para um jantar. Aí ela, opa, muito tempo que ninguém dá bola para mim, aí sei agora. Levar arrumar um namorado. Aí preparou-se toda, produziu-se toda e tal, e lá vai foi para o jantar. Ele chegou lá, ela assanhada. Ele disse, olha minha filha, eu lhe chamei aqui para jantar, para lhe fazer algumas considerações. Aí ele fez todo um processo de doutrinação dela a respeito dos procedimentos que ela estava usando e que certamente estão atrapalhando a situação de estudante dela. A moça ficou, de certa maneira, decepcionada porque não era um namoro que ela queria, entendeu? Mas aquilo chamou a atenção dela, exatamente pela segurança, pela objetividade com que ele colocou para ela aqueles problemas. Tudo bem, então foi embora e tá, etc. Um ano depois ele retornou a Patos. Quando ele foi entrando na pensão, ela estava lá no fundo, ela saiu correndo de lá e jogou, se agarrou-se com ele, entendeu? Chorando e agradecendo a ele por tudo que ele tinha feito. Tinha acabado de passar no vestibular. Ou seja, o que é que aconteceu? Mudou apenas o seu controle mental. Passou a não utilizar mais aquelas técnicas destrutivas, ou seja, aquelas crenças negativas que ela usava. E, não, agora eu vou, não, eu passo, eu sou boa, eu faço isso, eu aprendo, eu vou para frente, isso vai ser para mim. Aí o seu astral é outro, a sua mentalização é outra, e o seu poder construtivo é outro, totalmente diferente. No interior da Paraíba tinha um senhor, lá numa determinada cidade do interior, que era espírito, mas muito amigo do padre. Entendeu? Era um amigo de infância, e o padre tinha uma consideração muito grande a ele, e ele sempre ia lá, batia papo com o padre, discutiam problemas doutrinários e assim por diante. Um dia, ele vem chegando lá para fazer uma visita ao padre, quando ele pisou no batente, olhou, estava cheio de Satanás, como se diz, o terraço do padre. Era um monte de figurinha, tudo vermelhinha desse tamanho, com aquele dentinho, aquele tridentezinho na mão, vermelho com chifrezinho, e ele chega a dar um pulo para trás. O que aconteceu? Aí quando olhou direito, ele vidente, viu que as figuras não tinham vida. Não tem vida. Aí tudo bem, não tem vida, não vai me fazer mal. Entrou, bateu, entrou. O padre, meu querido amigo, que bom que você chegou agora. O que, padre? Eu estava fazendo agora uns pensamentos, umas reflexões sobre Satanás. Veja o que ele estava fazendo. O padre era pensando em Satanás como era, plasmando figuras e jogando no ambiente. E nós fazemos isso quando pensamos mal. Quando nós pensamos negativamente, nós plasmamos figuras negativas e jogamos no nosso ambiente, no nosso meio. Vamos ter cuidado. Quando um pensamento desse, peraí, não, assim não, vamos mudar porque eu não quero nenhuma coisa ruim plastificada aqui no meu ambiente. Ou seja, nós somos capazes de mentalmente plastificar as coisas no nosso meio. Mesmo que não tenham vida, mas elas estão lá. E daí? Essas coisas não tem como a gente fugir não, né? Outro problema que acontece muito nesse campo da obsessão pessoal, ou seja, anímica, são os casos de alguns escritores. Você sabe que o escritor,
ele animicamente, ele projeta toda aquela história. Ele cria as figuras, idealiza todo aquele procedimento. Entendeu? E essas historiazinhas, esses livros, vocês sabem quais são a qualidade, né? São livros de alta qualidade, são livros, romances de alta categoria, são romances também de categoria mesmo, mas são também historietas de cunho imoral. E tudo aquilo que está ali é idealizado pelo escritor, que em determinados momentos da sua existência, esses escritores passam por situações obsessivas terríveis, porque ele incorpora aquelas figuras, aquelas personagens, e começa a deglutir isso quando já não tem mais condição de mudar as suas concepções. E isso é um processo que é obsessivo, que aí vê os obsessores externos e efetivamente aperta, pressiona, envolve a criatura por conta exatamente das suas próprias criações. E se ele não tivesse feito essas criações, não teria esse tipo de obsessão, né? Fixação mental. A fixação mental, que é um processo também de obsessão, auto-obsessão, digamos assim, é quando você, nessa existência, você se investe no seu passado. Você começa a abrir a sua mente para as coisas passadas e elas vêm refletir exatamente no seu dia a dia. Ou seja, nós sabemos que nós não somos nenhum santo, nós não somos nenhum elevado, nós somos espíritos em evolução, cuidando, muitos cuidando da sua própria evolução, outros não, entendeu? Mas o passado vem pressionando a gente muito precisamente, muito em cima. Imaginem, não faz muito tempo que nós passamos pelo período medieval. O período medieval, aquele período onde você ou era escravo ou era guerreiro. Ou então eram os guerreiros matando os escravos, os guerreiros matando uns aos outros. Havia um processo terrível de agressão entre as pessoas que gerava efetivamente muitos compromissos espirituais daí para frente. Claro que aquelas criaturas não tinham a menor ideia do que estavam fazendo, mas o fato de não ter ideia do que está fazendo não lhe exime da responsabilidade dos seus atos negativos. Ah, eu não acredito nisso e nem acho que existe, isso para mim é balela. Você é responsável pelos seus atos. Que queira ou não, que acredite ou não, você é responsável pelas suas atitudes. Por tudo que você faz. Então não tem jeito. Um dia você vai ter que iniciar um processo de melhoria. É tanto que você vê que na história da humanidade ela vem sempre se melhorando através de quê? Aí vem as leis, tal, etc. Assim por diante. Começou com o Hammurabi, que é o código de leis mais antigo que a gente tem, daí veio para os romanos. Os romanos já melhorou mais para os nossos tempos. E cada dia a humanidade se melhora nesse campo do respeito à pessoa humana, digamos assim. Cada dia se melhora. Entendeu? Por quê? Porque os espíritos vão tendo necessidade de modificar. Né? Acabou? Acabou o tempo. A gente não pode nem falar direito. Bom, mas vamos mais um pouquinho. Pode ser mais um pouco, dona? Pode ser mais um pouco? Não? Ah, Márcia, aí eu nem tinha visto. Tudo bem. Então vamos fazer aqui um fechamento aqui, né? Fazer aqui, falar mais. Eu queria falar aqui sobre o problema da epilepsia. Vou pular uma série de outros fatores ali também. Olha, a epilepsia, que eu acho que existe muito também aqui nos Estados Unidos, né? Que é tratado pelos médicos com medicamentos altamente poderosos
que deixa você. Mas a epilepsia é uma coisa bíblica. Quando aquele centurião chegou lá para Jesus, mestre, socorro meu filho, que é lunático, cai no fogo, cai na água, e nenhum dos seus discípulos conseguiram curar. Todos vocês conhecem essa passagem dele. O que é esse efeito de cair no fogo e na água? É da epilepsia. Só que a epilepsia, pelo menos no conceito científico, você nasce com ela desde a infância, desde o primeiro momento de vida, ou você adquire por um acidente, por um trauma qualquer. Não é assim? Como é que você justifica que uma criatura com 10 anos, com 12 anos, com 20 anos, com 40 anos, de repente começa um processo obsessivo dessa natureza, de epilepsia? Você está caindo. Tratamos desses casos na nossa casa, já inúmeras situações dessa natureza, e as pessoas se recuperam. Me lembro de uma moça que chegou na nossa casa, que ela ia andando, pouco caiu no meio da rua. Tá? O pai era um mecânico de automóveis, mas uma pessoa muito rude em termos espirituais. Então pegou ela e levou para uma reunião de Umbanda. Ela médium, chegou na Umbanda, incorporou o caboclo, tomou 2 litros de cachaça, uma moça com 14 anos e saiu andando normalmente para casa. E aí? Desse jeito. Aí o pessoal disse: o senhor tem que fazer um despacho na mata. Aí ele foi fazer. Só que se deparou com um enxame de abelha que quase mata ele dentro da mata, que ele saiu doido de lá. Aí chegou em casa e disse: olha, mulher, você tome conta disso aí que eu não vou mais atrás não. Aí foi que a esposa dele, que era uma pessoa mais alegre, mais conhecedora, mais refinada, levou para a nossa casa e nós conseguimos trabalhar lá com ela, fazendo tratamento espiritual, e depois incorporamos ela no trabalho mediúnico. E inúmeras vezes ela desmaiou lá durante as nossas reuniões. Outras vezes, já no trabalho mediúnico que ela desenvolveu comigo, entendeu? A gente terminava a reunião, ela caía. Essa menina se recuperou, virou até um médico da nossa casa, trabalhou muitos anos com a gente lá, e hoje é uma mãe de família, tem lá, não teve mais nunca problemas. Aí um dia chegou, eu tinha lido alguma coisa a respeito dos processos eletrônicos que os espíritos implantam na gente. Aí um dia chegou um médium lá que trabalhava com o Dr. Fritz, na nossa casa, e aí permitiu que ele fizesse algumas demonstrações lá, alguns dias. Entre elas, tinha um dos nossos frequentadores que estava com trabalho, que estava com um problema na mão direita. Era mesmo assim. A mão esquerda era boa, mas essa era o tempo todo assim. Aí ele chegou e disse: olha, o problema desse rapaz é o seguinte, aqui o espírito implantou aí um circuito eletrônico nele, um interruptor. Quando ele quer, ele pronto, ele fica aí. Aí ele pegou a fermacinha nele, pum, ele parou. Bateu aqui, bem aqui, pum, parou. Está desligado. E foi trabalhar. Daqui a pouco ele... vamos estar de novo. O espírito ligou. Foi lá, pum, parou. Quer dizer, há esses processos obsessivos permanentes, até mesmo dentro das casas de espírito e com as pessoas que trabalham na doutrina espírita, que às vezes não se conscientiza totalmente daquilo lá. E esse tipo de coisa é muito comum no nosso meio. E a epilepsia que ocorre em algum momento da nossa existência tem essas características. O espírito obsessor, cobrador, ferrenho, quer mesmo destruir a pessoa, vai lá e pum. Eu vinha uma vez de Cabedelo, trabalhava na CBTU, vinha na CBTU e o motorista comigo, né? Aí assim distante, uns 50, 100, uns 80 metros, eu vi quando a pessoa ia andando na frente, não é assim. Esse foi o movimento dele. Ele vinha no acostamento, aí disse: para o carro. Aí parou, ele estendeu-se exatamente na faixa onde a gente ia passar. O carro ficou assim uns 3 metros. Epilepsia. Porque naquela hora, naquele momento que o carro estava passando, que ele teve esse ataque. Pensei que eu era espírito, né? Fui lá, dei um passo nele, ele recobrou-se. Sugeri para ele fazer um tratamento, mas nunca apareceu lá com a gente. Mas, o que é que o espírito queria? Matá-lo.
Como? Aplicando-lhe um processo obsessivo naquele momento, dando-lhe um ataque epiléptico, e o carro passava por cima dele e acabava. Acaba na hora. Entendeu? E esses e outros processos nós tivemos inúmeros na nossa casa. Todos os dias a gente encontra, chega a gente lá, a gente tem um atendimento aproximadamente de 1000 pessoas mensais. Das mais diversas qualidades de obsessão que você possa imaginar. Porque tanto da obsessão simples quanto a subjugação, ela chega, não tem jeito, você se entrega e termina chegando na nossa casa em situação muito difícil, porque quando chega lá já passou pela Umbanda, já passou pela, lá não sei por onde, já passou pela a igreja tal qual, e etc. Não deram jeito, corre para a casa da vovozinha. Aí é difícil a gente resolver isso, mas resolve-se. Porque é uma questão de melhoria, questão de compreensão desses aspectos. Meus irmãos, nós estamos submetidos a esse tipo de obsessão, a esse tipo de agressão. Se não cuidarmos, se não nos conscientizarmos de que precisamos mudar esse tipo de coisa, modificando as nossas concepções mentais, aí a coisa é diferente. Infelizmente, a gente nem nos conceitos a gente pode falar tudo, porque é muito grande o assunto, quanto mais falar nos processos de tratamento. Existe tratamento para tudo isso. Então, isso daí são coisas que elevação da frequência vibratória, entendeu? Que é a prece, o passe, caminhada em contato com a natureza, ouvir música relaxante, leitura de alto teor, mudanças no foco mental, a mentalização diária que a gente tem que ter, que alivia os processos obsessivos e nos evita que a gente entre nisso aí. Esqueci o meu coisinho aí. Da setinha para baixo. Assim. Para baixo, né? Olha, esse método brasileiro, notar o método brasileiro já desencarnado, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, a ciência mental, que hoje já está sendo estudada em muitas universidades aqui americanas, inclusive parece que em algumas universidades lá em Nova York, com base nos princípios que presidem a prosperidade do espírito, será um grande futuro o alicerce da saúde humana. O Miguel Couto, espírito, que através de uma comunicação espiritual, declarou isso. Agora, nós que lutamos com sinceridade para levar a alma para a medicina terrena, esperamos que esse futuro não esteja muito longe, para mais amplas conquistas da humanidade no campo da saúde e da felicidade real. No Brasil já se desenvolve um trabalho fantástico, intitulado AMES, Associação Médicas Espíritas. Isso já está em todos os estados e está crescendo dia a dia, está se transformando, entendeu, num bolo enorme. Os médicos se dobrando aos processos espirituais, compreendendo os processos espirituais e as curas que podem fazer, as coisas que podem auxiliar o seu trabalho de curas através dos processos espirituais. Hoje, na nossa casa, a gente já recebe pacientes, 20 médicos. Alguns dizem, olha, a medicina fez tudo que podia, agora vai lá, atrás de outro. Alguns, quando não querem dizer, vá, procura uma casa espírita, dizem, procura a sua religião. Aí eles procuram a nossa casa espírita, né? Por tudo na vida existe um novo dia, um novo sol e um novo lar. Para todos nós, a gente só precisa ver a vida com sabedoria, né? Com habilidades, com mentalizações, com fé acima de tudo. Eu sei que o tempo está muito alto, muito para frente, mas antes de terminar, quem gosta aqui de poesia? Todos vocês gostam? O brasileiro gosta disso, né? Eu trouxe uma poesia aqui de um amigo nosso, lá de João Pessoa. Entendeu?
intitulado É a Peste e a Obsessão. É bem interessante. Berlando Maia, poeta, cordelista, maravilhoso. Ele diz: a humanidade hoje sofre uma epidemia tão violenta e danosa como a que nunca se via. Todo povo alienado, manietado, controlado, a perder quase a razão, tão dolorosa e vestida, destruindo muita vida, é a peste, a obsessão. Vocês vão dizer isso? Eu disse, é a peste, você diz, obsessão, vamos lá. É a peste, a obsessão, vamos lá. É a peste, a obsessão. É assim que é. A obsessão é a ação de um espírito rancoroso, em grande perturbação sobre um outro faltoso. Família, sociedade que falta com a caridade, com respeito e união, por vingança ou vampirismo. Pode vir até o trismo de a peste, obsessão. O sujeito boa praça se transforma em violento. Ou pode perder a graça e viver sem contentamento, deprimido, triste, totalmente perturbado, sem nenhuma explicação. Enchendo o sanatório e aumentando os velórios, é a peste e a obsessão. O marido e a mulher sempre se deram tão bem, muito amor, muito querer, carinho a valer também. De repente um ganha asa, cai no mundo, deixa a casa, fica tudo em confusão. Os filhos traumatizados e todos apavorados, é a peste. A criança pequenina nunca consegue dormir, chora noite, chora dia. Pai e mãe a sentir, ninguém sabe o que fazer. Toda a família a sofrer uma densa pressão, pediatra apavorado, tudo que passa é errado. É a peste. Isso aí. O menino na escola já estava virando gente, muito livro na sacola e ele muito inteligente. De repente se revolta, os cachorros todos soltam e é aquela aflição. A mãe grita e se esgana e ele na droga se engana. É a peste. Dentro de casa a TV leva a família à falência. Os programas vêm trazer pornografia, violência, mediocridade, tristeza, negativismo, torpeza. Na hora da refeição, o velho moço e a criança vão se enrolando na transa, é a peste. Ninguém hoje se entende, nem dentro nem fora do lar. A guerra sua tocha acende sem ninguém lhe apagar. A divina flor do sexo, respeitada sem nexo pela desinformação, e a juventude querida, desperta e prostituída, é a peste. Por isso, irmãos de fé, é hora de combater. Homem, menino e mulher, é hora de se proteger. A família solicita uma medida bendita, com todos em união, para restaurar Jesus no lar e com ele debelar a peste da obsessão.